Nas colinas verdejantes de Belém, um jovem pastor chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Ele era o caçula de 8 irmãos, muitas vezes esquecido e subestimado. No entanto, invisível aos olhos humanos, Deus via o coração de Davi, um coração cheio de fé e coragem. Os dias de Davi eram preenchidos com os ritmos tranquilos da natureza, tocando sua harpa e protegendo seu rebanho do perigo. Mal sabia ele que o destino o aguardava, um caminho escolhido por Deus que o levaria a se tornar o futuro rei de Israel. A juventude de Davi foi de simples devoção. Ele passava horas em oração e meditação, desenvolvendo um relacionamento profundo e duradouro com Deus. Ele aprendeu a depender da força de Deus, enfrentando leões e ursos para proteger suas ovelhas. Essa fé inabalável em Deus se tornaria a pedra angular da vida de Davi, guiando-o por desafios e triunfos extraordinários. Mesmo como um pastorzinho, cuidando de seu rebanho sob o vasto céu, Davi estava sendo preparado por Deus para um propósito maior, um que gravaria para sempre seu nome na história de Israel. Um dia, uma mensagem chegou, trazida por um profeta chamado Samuel. Deus havia escolhido Davi, o improvável pastor, para ser o próximo rei de Israel. Este não era um chamado comum, era uma nomeação divina, uma prova do poder de Deus de escolher os humildes e elevá-los a posições de grande influência. Davi, embora jovem e sem experiência, aceitou esse chamado com humildade e fé, confiando no plano de Deus para sua vida. Samuel chegou a Belém, encarregado por Deus de uma missão secreta ungir o próximo rei de Israel. Jessé, pai de Davi, apresentou seus filhos, cada um aparentemente mais adequado para o papel de rei do que o anterior. No entanto, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, e Samuel, guiado pelo Espírito, passou por cima dos filhos mais velhos e fortes. Finalmente, Davi foi chamado do campo, seu rosto com as marcas do sol e do vento, suas mãos calejadas de cuidar das ovelhas. Samuel, orientado por Deus, pegou o chifre de azeite e derramou sobre a cabeça de Davi. Naquele momento, o Espírito do Senhor desceu sobre Davi, marcando-o como o escolhido. Foi uma cerimônia privada, testemunhada apenas pela família de Davi e Samuel, mas seu significado ressoaria por gerações. A unção não era a garantia de um caminho fácil, era um sinal do favor e do poder de Deus para a jornada que viria, uma jornada repleta de provações e triunfos. Davi voltou aos campos, seu coração cheio do peso da profecia e do segredo que agora carregava. Ele continuou suas tarefas, cuidando de suas ovelhas, tocando sua harpa, mas tudo havia mudado. Ele não era mais apenas um pastor. Ele era o rei ungido, escolhido por Deus para liderar seu povo. O peso dessa responsabilidade recaía sobre seus jovens ombros. Mas Davi sabia que não estava sozinho. O Espírito de Deus estava com ele, guiando seus passos e preparando-o para os desafios que o aguardavam. A notícia se espalhou por Israel sobre um gigante chamado Golias, um guerreiro temível que desafiou os israelitas para a batalha. Dia após dia, Golias provocava o exército israelita, sua voz estrondosa ecoando pelo vale. O medo tomou conta do coração até dos soldados mais bravos, pois Golias parecia invencível, um símbolo de sua própria fraqueza e dúvida. Davi, ouvindo as provocações de Golias e testemunhando o medo que paralisava o exército, sentiu-se compelido a agir. Os irmãos de Davi, agora soldados no exército de Saul, zombaram de sua audácia. Eles o viam como um mero garoto, fora de seu lugar no reino da guerra. Mas a coragem de Davi não vinha da força física ou da destreza militar, mas de sua fé inabalável em Deus. Ele havia enfrentado leões e ursos para proteger suas ovelhas. Quanto mais Deus o livraria da mão deste gigante que desafiava o Deus vivo. Armado com apenas um estilingue e 5 pedras lisas, Davi confrontou Golias.
O gigante, vestido com armadura, zombou das armas simples e da aparência jovem de Davi. Mas Davi permaneceu firme, sua voz cheia da confiança de quem conhecia seu Deus. Ele declarou que a batalha pertencia ao Senhor e que Golias cairia naquele dia. Com um movimento rápido, Davi lançou uma pedra de seu estilingue, atingindo Golias na testa. O gigante, derrubado por uma única pedra, caiu no chão. Seção 4. A fúria de Saul e o exílio de Davi. A vitória de Davi sobre Golias deveria ter sido um momento de alegria, mas acendeu o fogo da inveja no coração do rei Saul. Saul, consumido pela inveja e pelo medo, via Davi não como um súdito leal, mas como uma ameaça ao seu trono. Ele planejou matar Davi, forçando o jovem herói a fugir para salvar sua vida. Assim começaram anos de exílio e perseguição, com Davi constantemente fugindo, buscando refúgio em cavernas e desertos, sempre um passo à frente da implacável perseguição de Saul. Apesar do perigo, Davi nunca levantou a mão contra Saul, mesmo quando teve a oportunidade. Ele reconhecia Saul como o rei ungido por Deus e se recusava a lhe fazer mal. Esse ato de contenção demonstrou a fé inabalável de Davi e seu compromisso em honrar a Deus, mesmo diante da adversidade. Durante seu exílio, Davi reuniu um bando de seguidores leais, homens que haviam sido marginalizados e esquecidos, mas que viam em Davi um líder de coragem e integridade. Anos depois, surgiu uma oportunidade para Davi matar Saul, enquanto ele estava vulnerável. Mas Davi, fiel ao seu caráter, recusou-se a se vingar. Ele se aproximou o suficiente para cortar um pedaço da túnica de Saul, provando que poderia ter tirado a vida do rei. Quando confrontado, o ato de misericórdia de Davi envergonhou Saul, e por um tempo a perseguição cessou. No entanto, a loucura de Saul acabou retornando, levando-o ao seu fim trágico. Seção 5. Rei Davi. Triunfos e tragédias. Após a morte de Saul, Davi foi coroado rei de Israel. Ele uniu as tribos, estabeleceu Jerusalém como sua capital e inaugurou uma era de ouro para Israel. Ele foi um rei guerreiro, derrotando seus inimigos e expandindo as fronteiras de seu reino. Mas Davi não era apenas um líder militar. Ele também era um homem segundo o coração de Deus, um músico talentoso e um governante sábio, que buscava estabelecer justiça e retidão na terra. O reinado de Davi, no entanto, não foi sem suas sombras. Em um momento de fraqueza, ele cometeu adultério com Batseba, a esposa de um de seus soldados mais leais. Quando Batseba engravidou, Davi tentou encobrir seu pecado, acabando por orquestrar a morte de seu marido, Urias. Esse ato de engano e traição teve consequências de longo alcance, trazendo dor e tragédia para a própria família de Davi e lançando uma nuvem escura sobre seu reinado. As consequências do pecado de Davi foram rápidas e severas. O profeta Natã confrontou Davi, expondo seu pecado e pronunciando o julgamento de Deus. O filho recém-nascido de Davi morreu, e sua família foi dilacerada por conflitos e rebelião. O peso de seu pecado pressionou Davi, esmagando seu espírito e lançando seu reino em turbulência.